O assunto de hoje é o mesmo assunto desde a criação do mundo, que você ouve direto, e Deus lembra a mim e a você direto. Lembra o pastor, lembra o filho do pastor, lembra o amigo do pastor, lembra o inimigo do pastor, lembra todo mundo. Lembra o jovem, lembra o velho, Deus lembra. O Espírito de Deus lembra aquele que é criança e que vai tendo uma consciência daquilo que é Jesus. Então, todos vocês que estão sentados aqui, todos, inclusive ela, eu esqueci o nome dela? Hã? A Raica, né? A Raica. Você vê, a Raica, você trouxe ela para a classe, não foi? Porque ela fica com vontade, eu sei disso, porque eu já especulei, de chegar domingo e ir para a escola dominical, para a classe de escola dominical, para ouvir a palavra de Deus, a Raica. Ou você acha que ela é uma menina especial, está na cadeira de rodas e aqui não funciona? Você pensa? Você pensa que só o sadiodinha, bonitinha, tá? O bonitão, o alto funciona? Aliás, o alto funciona menos do que os que são mais especiais, muitas vezes. Então tem que ter cuidado. Porque você vai ficando bonito assim, vai ficando alto igual o Saul, que é o nosso assunto, aí você pensa que você é o bonitão, porque você tem 1,90 m. Que desastre, né? Aí as pessoas assim, no Facebook, põem aquele negócio assim, tudo bonito. A hora que você vai, pessoalmente, é uma bucha. É um tanque. Isso é realidade. Isso é o fake news, de fato. Do Facebook ou das fotos. Não é o que é. Não é? Não adianta você colocar uma roupa indecente e ficar puxando a saia. Coloca uma saia já no joelho. Não adianta ter um decote grande e você ficar assim, fazendo assim com a alça. É só colocar uma blusa de gola, igual a Paulinha. Congregação Cristã no Brasil. Não, se bem que Congregação Cristã no Brasil, Paulinha, tem que ter o aqui, ó, assim, né? Aí a saia tem que puxar mesmo, né? Mas é assim. Então não adianta querer tapar o sol com a peneira, entendeu? Ou é sim, como Deus nos falou hoje de manhã já, ou é não. Mesmo que isso trombe, que desagrade a sua família, a sua mãe. Não é claro que você queria que o Franquinho ficasse aqui. Mas Deus não vai te ouvir, minha filha, até onde eu estou entendendo, né? Você pode morrer de orar, falar em língua, subir no monte, fazer jejum. Ih, você esquece. Não vai dar. Assim, eu estou citando isso porque é uma coisa assim, bem espiritual, né, Sueli? Porque, é claro, ter os filhos juntos da gente não é uma alegria. Ter o Leonardo já vindo, talvez pela 5ª vez aqui, em seguida, e sentado aqui, prestando atenção na Bíblia de novo. Muitos anos não prestava atenção, agora está prestando atenção de novo. É Deus falando de novo. Por quê? Porque o dia que Ele falou com você, através da oração que você recebeu, Ele te chamou de meu filho. Mas tem filho obediente e filho desobediente. Mas é filho do mesmo jeito. Então os próprios filhos é que cavam a cova. Não são os pais. Os pais querem o de melhor, quer um quarto bom, ventilador, cama confortável, shampoo para o cabelo liso. Né? Ah, não, esse shampoo é anelado. Não, mas aqui tem que ser em casa, tem que ser um só. Nós não damos conta de comprar um para cada um. Vocês já ouviram isso? É assim, casa de pobre é assim, ué. Então você tem vida de pobre. Agora, se você tiver dinheiro para comprar um anelado, um para cabelo pintado, outro para aquele cacheado, aí você compra. Creme rinse de 3 jeitos, aí você compra. Mas os filhos não entendem isso. Por que eu estou dizendo isso?
Porque você vai perceber aqui, no assunto dos reis de Judá, que eles eram descendência de Davi. Eles eram descendência de Davi. Pela aliança que Deus também já falou hoje aqui na sua boca. Não sei se você lembra da tradução. Mais ou menos, né, Sirlei? Você lembra mais ou menos assim. E é assim mesmo, né? Você sempre falou que lembra. E é assim, você fica meio assim, falando e Deus vai te usando. Depois eu te lembro de uns pedaços de joia, porque eu presto atenção. No final falou assim, é a aliança que eu tenho com você. Você sabe por quê? É porque ele não fura. E eu furo. Não furo? Você não fura? Eu furo. Aí Nilce fura. Abrindo parênteses, é por isso que eu não preciso julgar você. E nem você me julgar. Se eu tenho cabelo curto, comprido, etc. Se eu uso touca ou não, se eu gosto de brinco, de tatuagem, o problema é seu. Deus não está nem aí para isso. Porque Ele diz assim, filho meu, dá-me o teu coração, porque dele procedem as fontes ou as saídas da vida. Quem preocupa com isso é pai e mãe. Terreno. O cabelo está grande, vai cortar não. Esse brinco é feio. Não sei o quê, engordou demais, emagreceu demais. Não sei o quê, esses trem. Entendeu? Que é coisa da vida. Às vezes a pessoa faz aquela mil e uma dietas e não consegue emagrecer. E o outro, por compleição física, já mantém mais ou menos assim, do jeito que eu sou, com 58 anos. Mas não faço muita dieta, não. Nunca fiz, comi até demais. Isso me fez muito mal para o sangue. Hoje em dia é normal. Então, qual que é o cerne da questão? É que cada um cuida de si diante de Deus. E a sua ascendência, ou a sua descendência, só verão em você um exemplo. Você sabe o que é descendência? Então você é descendente de quem? De quem? E isso, da Marilúcia, como é que chama sua avó? Eunice, né? Teve avô também, não teve? Você nasceu, não teve? Então os avós também, mesmo você não os conhecendo bem, ou teve separação no meio da história. Mas você é descendente da dona Eunice e do pai da Marilúcia, como é que ele chamava? Ou chama? Não sabe. Marilúcia, está vendo como é que é? Marilúcia, cadê Marilúcia? Como é que é o nome do seu pai? Seu Jorge, né? Então, te apresento o seu Jorge, o seu avô, né? Seu Jorge. Só lembrar do cantor, seu Jorge, você não esquece nunca mais. Do cantor você não esquece, né? Seu Jorge, pois é. Então, seu Jorge. Aí, é o pai da Marilúcia. Entendeu? Pronto. Você é descendente deles. E a sua ascendência? Você não sabe ainda. Se Jesus te der um marido, amém. Amém, Jesus. É para isso, só todo mundo fala amém, né? A mãe está falando amém, tá todo mundo falando amém, né? Aí, vai ter mais amém. Um marido crente, amém. Amém. Um marido bonito, amém. Amém. Um marido rico, amém. Então, a sua ascendência vai nascer de vocês se o Senhor Deus abrir o seu ventre e você tiver filhos. Mas sabe o que vai acontecer? O seu exemplo, como o exemplo da Marilúcia, fez bem a você. Mas você escolhe hoje, porque você tem quantos anos hoje? 17 anos. Com 17 anos, ou com 15, 14, e vai diminuindo hoje, já fala assim, do tamanho dele. Como é que é o nome dele? Mateus. O Mateus, o tamanho do Mateus. Isso aí eu já sei, pai. Você já falou isso alguma vez? Você acha que não? Arlete? Arlete, o Mateus já falou alguma vez, isso aí eu já sei, pai. Já.
Já falou. Desse tamanhozinho. Ele já falou, eu já falei, todo mundo já falou. Mas então o exemplo que você dá para os seus filhos é um exemplo de caminho a seguir. Mas a decisão vai ser do Bernardo. Bernardo, o que você quer? Jesus ou o capeta? Jesus. Já está decidindo. Aí você vai, enfucando e pondo semente e palavra e tal, etc. Mas o que aconteceu? Vamos lá. Vocês vão dar conta de ir até um certo nível. Depois vocês não vão saber mais. Porque é um livro que eu li essa semana 3 vezes e vou ler mais, porque eu vou ler em outra versão, eu quero saber mais, eu estou curioso, que é 2 Crônicas. Vou fazer um teste aqui. Todos aqueles aqui nesse local, agora, que tem a Bíblia aí com você, em papel. Fique em pé, por favor. Dá uma olhada, Sirlei. Eu quero dar os parabéns a vocês. Pode sentar. Você sabe por quê? A maioria hoje das igrejas e a maioria dos pastores já não manuseiam mais a Bíblia de papel. Aquele estudo, põe a caneta, rabisca e tal, porque está muito fácil no celular. Eu tenho aqui no meu celular trocentas versões, tem inglês, tem atualizada, corrigida, NVI, NTLH, versão em inglês, King James, e eu que falo inglês, eu posso ir atrás das versões, é muito bom. Mas eu quero incentivar você a ter a sua Bíblia de papel. E sabe aquele barulhinho? Quer ver? Presta aqui. Abre a Bíblia aí, por favor. Abre aí. Sabe esse barulhinho? Nada paga. É ou não é, Sirlei? Nós que fomos da velha guarda, não é bonde? Nada paga. E eu tenho pena, assim, não é pena, eu tenho tristeza de hoje não poder ler muito. Ontem eu estava lá com dificuldade, depois que saímos daqui, eu queria ver algumas coisas ainda, Sirlei, na Bíblia cronológica. Eu falei, Nilce, você me ajuda? Ela falou, ajudo. Aí eu sentei no sofá assim, ela ficou mexendo os trem dela lá e tal, etc. Ela pôs um abajurzinho para mim, eu fiquei concentrado. O que eu gastava 15 minutos, eu gasto 1 hora hoje. Então aproveita a visão que você tem. E folheie a sua Bíblia, e risque, e pegue a canetinha, e tenha ela sempre ali, à vista. E quando você viajar, alguma coisa assim, aí você usa do celular. Porque do celular você não a vê inteira. Para você ir lá em Amós, você tem que sair de Gênesis e apagar Gênesis, ir lá em Amós assim, ou clicar lá, aí abre Amós, abre um capítulo, e você não dá conta de ver as 2 páginas juntas, né, Sirlei? Ou pôr o dedo aqui em Gênesis, e fazer assim, e olha aqui, e olha ali, e assim, aí você não consegue. Palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que dá vida a você. Não é a sua altura. Nem o seu físico. Não é? Essa semana a gente passou numa padaria para comprar um pão, padaria que eu nunca tinha comprado pão lá. Eu falei, quero ver o pão dessa padaria. O Elber estava comigo, né? Estava com a camiseta assim, mais justa e tal. A gente estava chegando de viagem. Aí eu encontrei com um casal conhecido, né, e tal. Quando o Elber falou, nossa, Elber, você está forte demais. Ele está todo assim, malhado, né, e tal, né? Mas será que ele está forte aqui? Eu sei. Adianta você ser forte? Você ter saúde? Você ter cabelo? Você ter pernas fortes ou bonitas? Ou roupa?
mais bonita, cada domingo você não quer repetir, principalmente as moças e as mulheres, porque a outra vai ver que você está repetindo. Nem em casamento você quer, que é de tempo em tempo, a outra já esqueceu, mas a mulher não esquece, né? Aquela roupa que você usou, ou que a sua prima te emprestou. E aí vocês ficam nessas coisinhas da vida, nessas futilidades mundanas, e perdem a essência desse barulhinho da palavra de Deus e edificar aqui o coração. Porque se você edificar aqui, com 60, com 58, com 70, você não vai se esquecer do Senhor e vai ter uma vida eterna garantida, irmão. Vamos então começar, não é? E eu sugiro que vocês continuem a trazer as Bíblias e vocês que estão aqui pedirem a seus pais uma Bíblia de papel e trazerem. Vai lembrar? Vai lembrar, João? Você tem Bíblia de papel? Hã? Tem? Pois é, aí o Marquinhos está ali, ó. Aí fala, papai, me lembra aí e tal. Cada um aqui, viu? Vamos lá. Primeiro rei de Israel. Quem foi? Fala em alto, quem? Saul. Dá uma característica de Saul. Já falei uma aqui hoje. Alto. Como é que é? Bonito. Diz a palavra de Deus que Saul, ele era tão alto que o mais alto em Israel batia no ombro dele. Está escrito, Daniel. Você sabia que está escrito isso na Bíblia? Então, está sabendo agora. É só você ler agora, na sua casa, a tarefa dessa semana. A Leila está aí? Tá. O Celinho está aí? Tá. Então, não, Carol está aqui. Você vai lembrar ele. E é tarefa para você também. Vocês vão ler 1º e 2º Samuel essa semana. Para você saber esses detalhes. Saul era alto. Bonito. Você sabia que ele era alto? Você sabia que do ombro para cima ele era o mais alto em Israel? Não, está sabendo então. Então, quando ficava em pé no meio da multidão, assim, quer ver? Fica todo mundo em pé, não é para ficar não, fica todo mundo em pé, por exemplo. Aí talvez eu vou ver aqui o Manuel, o Bonde, o Daniel veio hoje, Daniel oração? Então, o Daniel veria, se o Henrique estivesse aqui, e olha que não são tão altos assim. Manuel tem 1,85 m. Hã? Então, o Saul, para ser mais alto, o Gabriel também, ele é um pouco alto, né? Não é tão baixinho. O Frank, esqueci do Frank também. Então, eles ficam assim, e você vê assim o rosto deles pelo menos. Não é? Mas o Saul foi escolhido por causa disso. Ele ficou no meio de todo mundo assim, e quando ele ficou de pé, o pessoal olhou assim, não foi Samuel, o profeta, que escolheu, não. Eles tinham profetas, e aí sabe o que eles falaram? Eles falaram assim, nós queremos um rei, a gente quer ser igual a todo mundo. O que é isso? Politicamente correto. Aí Deus falou, vocês não precisam de rei, eu sou o rei de vocês, eu sou o Deus de vocês, fiquem comigo. Não, porque as nações, e não sei o quê. Aí Deus falou, então tá, vocês querem rei? Olha, ele vai pegar suas filhas virgens e vai colocar um harém para ele vai pegar os seus cavalos, as suas riquezas, ele vai cobrar taxa, ele vai viver muito bem, do bom e do melhor, tomar vinho, comer churrasco, vai viver coçando a vida inteira, a descendência dele vai aproveitar tudo, e vocês vão ficar na pindaíba para segurar esse rei. Vocês querem? A gente quer. Traz para hoje. Traz para hoje. Você quer ser igual? Então tá. Então você vai ser igual. Pode escolher. Aí no meio da multidão, Saulzão lá assim e tal. Aí eles escolheram Saul. Grandão. Aí esse Saul, altão, bonitão,
reinou 40 anos. E vocês sabem mais ou menos a história dele. Vocês vão saber mais porque vocês vão ler 1 e 2 Samuel. Mas eu estou falando a tarefa para vocês, é para todo mundo ouvir e ver se lê essa semana. Para você saber. Tira um pouquinho sua cara lá do Facebook, do WhatsApp, e põe a cara na Bíblia. 1 e 2 Samuel. É gostoso de ler. Você vai saber muita coisa que você não sabe. Aí, esse bonitão, ele começou a pisar na bola. Porque ele começou a ficar invejoso de um cara assim, mais ou menos do meu tamanho, ou mais alto um pouco, não tão forte assim, mas muito habilidoso e muito... A mente boa já, com 17 anos, o cara já ficava cuidando dos trem do pai lá, e tocando música, assim, para a sua própria alma, e aquilo acalmava o seu rebanho. Ele dava água, ele dava grama, ele com o seu cajado, ele era tão habilidoso, que uma vez apareceu um urso, e depois um leão, ele conseguiu, através do seu cajado, matar esses animais. Não me pergunta como, porque o Espírito de Deus o ajudou. Sabe o nome desse homem? Desse menino? Davi. Ele foi ungido aos 20 e poucos anos, mas só tomou o trono com 30, porque o Saul não entregava. Ficou com inveja, o Saul mandou flechada nele, e ele apenas se desviava, que é o perfil de 3 reis, que vocês leem na Jocum, todo mundo lê no ETED lá, aquele negócio lá. Né? Então tem que aprender a só desviar de flecha, não mandar de volta. É para isso que Jocum lê esse livro. Vocês na ETED aprender a fazer isso. É só receber flechada, sai, ela pega na parede, você não manda a flecha de volta. Oi. É lança, Bande. Isso mesmo. Lança. Né? Isso aí. Entendeu? Então é o seguinte, o que acontece? Esse Saul ficou com dor de cotovelo. Altão. Bonitão. Aí Deus, lá desde o começo, o Samuel, o profeta, presta atenção agora. Estou gastando mais tempo aqui porque eu vou falar a lista depois e falar só uma coisa de algum rei ou outro. O Samuel, desde o início, gostava de Saul. Da tribo de Benjamim. Cara bom, família boa, humilde. Ele até profetizou, ele era até profeta de vez em quando ele falava uns trem de Deus, o Saul. Mas era invejoso. Mas falava trem de Deus também. Trazia a palavra de Deus. Quem falou que Deus não te usa? Mesmo quando você está no esgoto. Deus te usa, irmão. Porque Ele é Deus, velho. Sabe o que aconteceu, Tiago? Deus chegou a falar para o Samuel assim, por que você está orando por esse cara, para mim? Eu já o rejeitei. Você sabe por quê? Eu vou te dar uma novidade aqui que talvez você não saiba. Chega num momento da vida em que você pisa tanto na bola, eu não sei esse momento, Deus sabe. Que Ele fala assim, ó, acabou. Você já era. Desistir de você. Você sabia disso, que tem isso na Bíblia? Aquele papo furado de pentecostal, que Deus não desiste de nós, está tudo errado. Porque chega num momento, e tem alguns momentos na Bíblia, que Deus fala, para que você está orando? Vai agir. Para que você está com dó de Saul, se eu já o rejeitei? Vai lá e unge Davi, porque ele eu escolhi. Esse eu escolhi. Ele tem só 1,75 m. É ruivo. Assim, de boa aparência. É meio assim, até delicado. Ele não é assim um brutão, não. Ele é um cara assim, habilidoso.
mas ele é cheio da minha pessoa, ele tem coração sincero, ele me busca, ele chora, ele canta, ele ora. Esse eu quero. Porque a aparência sua, meu filho, é Deus que fez, Tiagão. Quando eu falei de você lá, né? Eu achei interessante, né? Elogiei o seu físico, né? Vocês estão fora do contexto, vocês não sabem o que eu estou falando, né? Quem teve em Caldas Novas sabe. Eu elogiei o físico do Tiago, e não sei o que e tal, aí riram e tal, etc. Porque Deus quer o Tiago assim. Esse é o Tiago Roque. Por que não é igual ao pai dele? Porque o pai dele é Anísio. Tá? Por que Deus te quis dessa cor? Com esse nariz desse tamanho que você tem? Estou falando do meu agora. O seu é pequenininho, delicado. Né? Osmar e eu, está no mesmo time. Né? Esse narigão é para respirar melhor, puxar o ar ao redor de vocês. Entendeu? Exatamente, o arzinho está pouco aí para você. Né? Então é o seguinte, aí Deus escolheu Davi. Aí Davi foi e reinou 40 anos. Começou com 30. Morreu com 70. Morreu velho, mas ainda consciente. Mas não morreu invejoso. Ele pisou na bola lá com a Batseba, porque na época que os reis tinham que sair para a guerra, ele não foi e não fez vaguinho. Ficou coçando. Ficou sem nada para fazer. Não, enfim. O que foi? Pegou a Batseba. O primeiro filho morreu. Aí depois nasceu Salomão, segundo filho, com Batseba. E esse aprendeu com o pai na velhice, né? A partir dos 50 anos, viu o pai, o temor de Deus no pai, o arrependimento, os salmos sendo escritos, o pai inventando instrumentos, e tudo era o Senhor. Sabe esse cara chato? Que eu quero ser o pastor Alain, assim, eu quero ser chato. Tudo para ele é Jesus, tudo para ele é orar, tudo para ele é consultar a Deus, tudo é falar com Deus primeiro. Sou eu também, eu quero. Eu estou nesse rumo, eu quero. Você quer, Sirlei? Quer? Você quer, Bonde? Então, eu estou perguntando para a gente que já sei que vai falar assim, né? Entendeu? Né? Você quer, Frank? Quer. Entendeu? Eu já sei. Mas você quer esse Jesus desse jeito mesmo? Ou na hora de escolher um perfume, você nem ora? Eu compro perfume da Lu direto. Está aqui, ó. Divido no cartão, porque eu gosto muito de perfume. Acho bom, ficar cheiroso. E ter gente cheirosa ao meu lado. Mas eu oro. Eu não vou comprar, está precisando. Oh, Lu. Não, eu oro, espero. Na quarta-feira o Marquinhos aparecer lá em casa. Se deu essa semana, deu. Se não deu, na outra, né? Os perfumes que o Marcelo vendeu um para a Enilce, né? E deu outro para mim, e falou para dar de oferta missionária, aqueles pequenininhos, bons, está lá no meu escritório. Marcelo me deu, né, Marcelo? Você ora? Jesus está em tudo na sua vida, como estava na vida de Davi? Responda só para você, e seja muito verdadeiro. Ou você acha que o seu cabelinho é mais bonito do que a glória de Jesus? O cabelinho que Ele te deu. Cabelo liso, enrolado, pele branca, pele negra, pele marrom, altura, pé, nariz, coração, rim, olhos, unhas, cílios. Se a gente for mais fundo, irmão, você vai perceber que você não está com Jesus é coisa nenhuma. Você quer Jesus para te ajudar nas suas finanças, na sua profissão, no seu namoro,
no gato que você viu lá na escola e quer que ele converte, porque seu pai não vai deixar de jeito nenhum se você não trouxer o cara para a igreja. Aí fica na superficialidade. Quando ele vem para a igreja, fica ali meio como você mesmo, já conseguiu e tal, vamos caminhando, vamos para o jejum de vez em quando, vamos comer churrasco, quando der eu vou e tal. Mas quando tiver outra opção, você sai com ele para outro lugar, porque a prioridade não é estar nas coisas que o Senhor tem para te edificar. Esse é Saul, rapaz. Não é Davi, não. Davi, para dar água para as ovelhas, para dar grama, ele orava por passos. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Onde você acha que ele tirou o Salmo 23? Da experiência dele com ovelha. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele não estava orando por finanças, não. Na versão original, de nada terei falta, né? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta, não vai faltar nada, porque Ele vai me dar, nem que seja arroz, feijão e ovo, mas eu não vou passar fome, porque Ele vai cuidar de mim. Esse é Davi, mas Saul não. Saul não queria dar lugar para Davi, porque ele tinha inveja. Ele queria continuar como rei, como bonitão. Ele não deixou de ser alto, ele não deixou de ser bonito, ele não deixou de usar armadura, mas na hora de enfrentar o Golias, cagou nas carças. Por quê? Porque a afronta de Golias era contra o Deus de Israel, e quando Davi viu aquela afronta contra Deus, Davi se indignou, falou, não é possível que vocês, esse monte de bosta de homem aqui, não está fazendo nada. E ele falando contra Deus, vocês não sabem que Deus protege vocês, vão acabar com esse cara. Era um contexto cultural violento. Eu vou, aí os irmãozinhos dele, os politicamente corretos. O que você está fazendo aqui? Você veio trazer queijo, mel, pão, não sei o quê, uvas passas e mantimento para a gente comer aí. Você quer espiar a batalha, você quer ver. Davi, porque isso estava no coração deles. Ele falou, não. Eu vim trazer comida para vocês, mas eu estou ouvindo. Aí ele começou a especular. Como é que é esse negócio? Não, toda manhã esse cara vem aqui, de manhã e de tarde, e fala isso aqui. Aí o Golias apareceu. E aí, não tem homem aí nessa parada não? Para me enfrentar? Vocês são todos uns frouxos, rapaz. Cadê o Saul, aquele altão aí? Ele não é o rei altão? Vem comigo. Só tem que Davi tinha 2,90 metros mais um palmo. O Golias. Obrigado, bem. Golias. 2,90 mais um palmo de homem. Uns 3,10. 3,15. E aí? Dá para encarar? Aí foi lá o cara, 1,75 m, falou assim, você é um cachorro, eu vou enfrentar cachorro? Eu sou um cachorro para enfrentar cachorro? Aí ele pega a funda e fala para ele, olha, eu não vou no meu nome não, rapaz. Eu estou indo no nome do Senhor dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Eu sou do outro time. Pum, no meio da testa, aquele monte de homem caiu, ele foi lá, pegou a espada dele, pesadíssima, só deixou cair o peso, a cabeça para um lado e corpo para o outro. Acabou. Aí o povo criou coragem, os monte de bosta lá criou coragem. Porque um tinha ido na frente. Você quer ir na frente? Você quer ir na frente? Eu quero ir na frente. Para você criar coragem e me seguir. Por isso que eu sou seu pastor. Para ver se você vira Davi. E para de ser Saul. Vira Davi. E para de ser Saul. De querer só circunstâncias. De só aparência. Eu sou altinho, sou bonitinho, eu sou esticadinho. Que esticadinho? Você é coroa.
Você e seu marido sabem como você é. A minha esposa sabe como eu sou, fora dessa roupa. Cada um de nós, se não tomar banho, fede. Se não limpar a bunda, fica cheirando cocô. Se não usar mods, apodrece. Está entendendo, irmão? Coisas que você ouve normal, na internet, conversa com todo mundo, mas aí, quando o pastor fala, não é politicamente correto falar isso. Quem te falou isso? Quem te colocou isso no seu coração, para você não entender de fato o que Deus está falando com você, para você acordar e virar Davi? Para de fingir. Seja você mesmo. Mas seja um Davi. Segundo o coração de Deus, busca o Senhor com sinceridade, não tem inveja. Um monte de inveja no meio de igreja, no meio de jocum, no meio tal. Nossa, viajou, não sei o quê, como é que pode, não sei o quê, e Deus já tem missões, isso é desculpa, não sei o quê. Você acha que eu não ouvi isso também? Hein, Frank? Você acha que eu não ouvia, não? Porque você está indo para a Alemanha. Alemanha, mas também na Alemanha, eu quero ser missionário na Alemanha. Vai. Vai. Por que ele me chamou para ir para a Alemanha, você acha? Porque ele conhece o meu coração. Que tem um pouco de alemão lá e dá para aguentar porrada. E humilhação. E vida simples, no meio de um povo rico. Que não fala a língua direito, que o pessoal enfia nas suas compras de supermercado. Um dia, Nilson foi comprar manteiga. Naquela época eu podia manteiga com sal. E só tinha na Holanda, a 15 minutos da minha casa. A gente pegou o carro, vamos no supermercado. Descobrimos um supermercado na Holanda, que era mais barato e vendia alguns produtos que no supermercado da Alemanha não tinha. Por exemplo, manteiga com sal. E nisso descobriu. E fomos. Não, beleza. Aí tal. Encontramos manteiga com sal. Estava com manteiga com sal lá no caixa assim e tal. Chegou uma senhora assim, tipo Clarice assim e tal, toda elegante e tal, falando assim: Nein, mit Salt, nein. Sabe o que é isso? Não, com sal não. Aí nos virou para ela e falou assim: eu quero comprar com sal. Mas o alemão é assim, ele pensa que é dono do mundo. Você aguenta, Lu? Você não aguenta um dia lá. Por isso que ele não te chamou para lá. Ele te chamou para cá. Para você fazer o que você está fazendo. Então, essa assim, você quer, está viajando. Tudo inveja, tudo trem de Saul. No meio de gente de Deus, no meio de igreja, no meio de jocum. No vôlei. Tudo invejoso um do outro. Cada um quer ser mais do que o outro e tal. Em vez de ficar pianinho na presença do Senhor, como eu já dei o conselho para o Henrique, para ele esperar o momento dele, não passar na frente de ninguém. Se o técnico não gosta, se ele jogou bem, o Brasil inteiro já viu que ele jogou bem. Não precisa ficar ligando para ninguém, falando com ninguém. Deus vai colocar você onde você quer. Tira lá um pé rapado, lá de Ibiá. Como é que chama lá, Sirlei? Ibiá. Do lombo de um cavalo lá, que fica peidando na cara dele. Pega o menininho lá, cabeçudo. Leva lá para o Uberaba, né, Clarice? Leva lá para o Uberaba. Tinha cabelo pretinho ainda. Leva para o Uberaba. O cara morava num cômodo, aquele de porta de levantar assim, e cozinhava num fogareiro assim, e estudando, e ralando tal. Hoje ele está aqui, bem de vida, bem aposentado, e pondo dinheiro com força na igreja. Mas ele escolheu ser Davi. Ele já foi convidado para ser desembargador em Belo Horizonte, podia estar no Supremo Tribunal Federal, pela capacidade que tem. Mas ele tinha que mexer uns pauzinhos. Mas aí a Clarice adoece, aí ele ora a Deus, fala, não, eu preciso ficar mais quieto. E descobrir um lugar
em que eu viva bem com a minha esposa e cuide dela. Nem uma casa na cidade não dá. Senhor, me dá uma chacrinha. Aí eu e o bonde e o Sirlei passando naquele asfalto lá, ele mostrou a matinha e falou assim, está vendo aquela matinha lá? Lá tem uma casa assim, meio abandonada. Eu comprei aquele pedacinho lá, que vai até lá em cima assim e tal. Eu quero só reformar minha casinha e ir para lá. Não era isso só que você queria, Sirlei? Só queria isso. Aí Deus fala assim para Salomão, já que tu não pediste riqueza, nem a morte dos seus inimigos, nem a derrota dos que te perseguem, nem nada contra ninguém, e pediu para você cuidar do seu povo, que é fraco, eu vou te dar muito mais do que eu dei a todos os que você conhece ao seu redor. É assim que funciona, irmão. Aí o Salomão entra na história. E recebe tudo isso. Muito mais. O cara, ele sabia de coisa que você não tem ideia. Eu estava prestando atenção. Quando aquela rainha da Etiópia lá veio conversar com ele. E diz assim, então a rainha da Etiópia, a rainha de Candace, ouviu falar da sabedoria de Salomão e resolveu visitá-lo para conferir. Aí ela chegou e ela fez todo tipo de pergunta que você pensar, de biologia. Você pode ver lá que Salomão sabia disso tudo. De química, de física, de natureza, de geografia, de água correr para o mar, água doce, água salgada, peixe e tartaruga, tudo que você pensar. Na hora que você perguntava, Salomão, em cima. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus falou para ele, eu te darei mais do que eu dei para todo rei até hoje, e ninguém antes de você, nem depois será igual a você. Vou dar sabedoria, inteligência, capacidade. Aí o cara com 40 anos, Tiago Nasa, cadê você? Cadê o Tiago Nasa? Quantos anos você tem? Quê? Não, mas está longe ainda. 43? Tá. É porque às vezes eu não ouço direito, né? Eu não vejo a movimentação da boca, aí eu tenho que prestar muita atenção, né? 40 anos. Ele já tinha tudo. Já não tinha saco mais para a vida. E eu vou te falar uma coisa, hein? Presta atenção. Você quer prosperidade do seu serviço, não quer? Você quer ser chefe? Você quer ganhar o dobro, o triplo? Você quer prosperar com dinheiro? Não vai valer de nada se o Senhor Deus não estiver lá. No primeiro mês o dinheiro já não vai dar. Você passou de 3 para 9 mil reais. No primeiro mês não vai dar o dinheiro já. No primeiro mês, você que ganhava 3, passou para 9, em 30 dias, o dinheiro não deu. Como é que você explica isso? Porque Deus está te prosperando para você prosperar outros. Ajudar a igreja, ajudar os pobres, ajudar quem precisa, pagar caldas novas para alguém, levar alguém no carro sem dividir a gasolina, não cobrar gasolina assim, foi daqui ali, está cobrando, mesquinho. Cobra do jardineiro, ao invés de combinar antes. Passa a perna no outro, pensa que você é o centro do universo. Aí, você não virou Davi, você virou um Salomão, que tem muita riqueza agora, e o pior de tudo, quando você ganha tudo isso, você pensa que você é o bom da paróquia, e pode ter quem você quiser. Não, eu vou ter aqui 300 mulheres e 700 concubinas. Ou o contrário, 700 mulheres, 300, não interessa, 1000 mulheres. É difícil dar conta de uma.
Em todo sentido. Até no sexual. Você passou dos 50, você acha que você vai ser assim, viril a vida inteira? Não pode ver uma perna de mesa? Que bobagem, rapaz. Não dá conta de uma mulher. E uma mulher já dá esse tanto de trabalho. Imagina 1000. Mas ele cresceu. Sabe o que aconteceu, Clarice? Você sabe. Porque você já leu. Você estudou no IBEL. Então você sabe. Mas eles vão descobrir quando ler 1º e 2º Samuel. A igreja vai descobrir quem lê, né? Vai descobrir. Sabe o que aconteceu? O Salomão desviou de Deus. Aí vem a galera depois dele. Eu vou ler os nomes aqui. Estamos indo para o final. Eu fiz aqui 3 folhas grandes aqui, mas não assusta não. É porque eu não enxergo direito se eu colocar pequenininho. Por isso que eu faço grande. Viu, Sueli? Tá bom. Então tá. Depois de Salomão, eu vou falar só os reis descendentes de Davi. Por quê? Porque Deus prometeu que em Judá, reino do sul, que vocês vão ler 1º e 2º Samuel, vão saber o que é reino do norte e reino do sul. É só ler a Bíblia. Judá, reino do sul, que é Judá e Benjamim. Aí sobraram 10 tribos para o norte, Israel, que é chamado Israel, tá? E aí Salomão veio, então ficou Saul, Davi, Salomão, aí o filho de Salomão, Roboão. Só tem que Roboão aprontou uns negócios lá, que eu não vou falar para vocês o que é, porque dá muito trabalho agora, vocês vão ler, que o reino dividiu. E aí Jeroboão, que era um inimigo de Salomão, Salomão não era flor que se cheirasse. Ele era um cara assim, rígido, cobrava imposto. O Salomão, ele arrancava o couro do povo, Cristiane. O Salomão. E quanto mais rico, mais quer dinheiro. Quanto mais tem, mais te explora. E não pense você que você vai crescer na computação e tal. Se o seu coração não for de Deus, você vai virar um cara carnal. Vai ganhar muito dinheiro e vai começar a querer o bom da paróquia e não vai ajudar os outros. Cuidado. Aí o Roboão, não, agora eu estou aqui, bonzão. Esse Roboão era filho de Salomão. Então ele era o quê de Davi? Neto. Parabéns, Marilúcia, né? Então tá. Ele começou com 41 anos, reinou 17 anos. Ele morreu com 58 anos, meia idade. A maioria morreu novo. Porque os caras eram tudo depravado. Cuidado, galera jovem. Não desperdiça a sua vida não, que você pode morrer antes. Você pensa que é brincadeira? Você morre antes. Depois de Roboão, então, Jeroboão pegou o reino do norte, que ele era inimigo de Salomão, tinha fugido para o Egito, voltou, o Roboão brigou com ele, Roboão ficou com Judá e Benjamim, e Jeroboão ficou com o reino do norte, com 10 filhos de Israel. Aí veio, filho de Roboão, Abias, começou com 35 anos, durou até 38. Tudo descendente de Davi, hein? Então não significa que Davi colocou o carimbo em você e você agora é um Davizinho. Não, você tem que cavar a vida de Davi. Não é porque você é descendente do Marcos PM, que é pastor aqui comigo, que você está bonito na fita, não. Você tem que cavar a sua vida. E nem o Elber. O Elber não é o Alain. Depois de Abias, um rei chamado Asa. A-S-A. Asa começou com 16, serviu o Senhor, foi até 57, durou 41 anos. Josafá, que você já ouviu falar, começou com 35, reinou 25,
foi até 60 anos. O Asa e o Josafá foram bons reis. Mas você vai ver o que vai acontecer depois. Depois de Josafá, Jeorão, 32 até mais 8, 40, morreu 40. Só 8 anos, Jeorão. Tudo descendente de Davi. Tamires, todo mundo tinha um carimbo de Davi no sangue. Acasias, ele tinha 22, durou 1 ano. Foi ruim. Esse homem aqui era ruim, porque a mãe dele era descendente de Acabe. Possivelmente filha de Acabe. O que deu? O Acabe é aquele lá da Jezabel, você lembra? Então, depois de Acasias, Joás, 7 anos mais 40, 47. Interessante que o Joás não andou nos caminhos do pai dele. Foi um rei até bom. Amazias, de 25 mais 29 anos, 54 anos. Uzias, vocês se lembram de Isaías? Do livro de Isaías? Lembra aquela passagem, Urso? Lembra, vou te lembrar, você é presbiteriano, né? No ano da morte do rei Uzias, já ouviu muito pastor pregar sobre isso. Eu vi o Senhor assentado no seu trono, alto, sublime glória, e serafins cobriam o seu trono com as suas águas, e clamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, barará, barará. Lembra disso agora? Isaías? Pois é, Isaías era profeta de Uzias. Esse Uzias aqui começou com 16, foi até 50, mais 52, 68 anos. Ele viveu um pouco bom. Jotão, número 13, começou com 25, mais 16, 41. Diga. Entre Acasias e Joás teve uma rainha chamada Atalia. Ela era mãe do rei. Ela usurpou do trono. Ela não é contada como rainha, não. Eu estou falando da descendência de Davi só. Essa Atalia aí era uma desgraça. A desgraça pura. Pensa numa mulher desgraçada. Jezabel e essa aí, ó. Deus me livre e guarde. Jotão, aliás, de 25 mais 16, 41. Acás, de 20 mais 16, 36 anos. Ezequias, sabe Ezequias que virou para o canto e falou, oh Senhor, eu estou doentinho, não faz assim, me dá mais anos. Aí Deus deu 15 anos para ele. Esse foi bom rei. Só tem que na época dele, nasceu o filho dele, o Manassés, aquele que sacrificou o filho. E o Manassés, eu descobri um negócio sobre Manassés lindo. O Manassés passou 10 anos pisando na bola, mas no final dos anos dele, ele passou muitos anos ainda servindo o Senhor. Outro dia eu fiquei impressionado, eu agradeci muito a Deus, a vida de Manassés. Eu tinha uma birra contra esse cara aqui. O 17, Amon, esse foi ruim. 22 mais 2, durou 2 anos. Filho de Manassés, pelo exemplo, né? Exemplo do pai. Josias, 8 anos mais 31 anos. Começou bem, só tem que quando o sacerdote morreu, sabe o que é, Paulinha? Por que o Alan está aqui? Para te lembrar as coisas. Senão você desvia. Entendeu, Tiagão? Você está entendendo? Eu te lembro as coisas. Mas mesmo eu te lembrando, você tem que ficar muito atento, senão você desvia. Porque quando o pastor Alain bater as botas, se a vida ainda existir, você vai ter saudade de mim. Deus vai levantar outros, não com esse perfil, mas você vai ter saudade das broncas que eu dei em você. E vai lembrar. Porque sem bronca, esse aqui desviou. Ele foi fiel até quando o
sacerdote Joiada estava vivo. Entendeu? Esse aqui. Jeoacás, 23 mais 3. Olha aqui. Jeoacás, descendente do Josias. 23 mais 3 meses. 3 meses o cara durou. Eliaquim, que se tornou Jeoiaquim, por causa do exílio. 25 mais 11, ficou no exílio. Morreu com 36 anos. E o Joaquim, 18 anos mais 3 meses e 10 dias. Durou 3 meses e 10 dias. E o Zedequias, que foi era tio do Joaquim aqui, 21 mais 11, 32 anos. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Estou indo para o final e encerrando. Olha aqui. Tinha 3 coisas. 3 coisas que o Senhor Deus via e que abominava ele. 3 coisas. Presta atenção. Eu vou falar para você que é crente. Para você não fazer isso na sua vida. Mesmo o tio Bica sendo um homem de Deus. Não adianta o carimbo dele em você. Se você não obedecer. Porque o Davi pode ser seu avô. Você tem o sangue de Davi nas veias, né? Homem segundo o coração de Deus. Mas se você não firmar os passos, você leva tinta. Porque o Davi não responde por você diante de Deus. Nem o tio Bicas. Só no exemplo que ele tem que dar a você, no ensino e na vida. Mas ele não pode, diante da porta, que é Jesus, chegar e falar assim, ó, deixa o... Como é que você chama? Davi. Deixa o Davi entrar. Você está entendendo? Você está entendendo? O pastor Alan não responde por você. Você vai chegar na frente da porta um dia. Sabe aquela porta? Sabe quem que é a porta? Quem que é a porta? É a porta do céu. Quem que é a porta? Jesus. Outro dia eu vi na internet assim, uma portinha assim meio fraquinha, fininha, igual o portãozinho lá de casa, mas ele está bonitinho. Mas é fininho, né? Falou assim, a porta não está em reforma. Ela continua a mesma. Você vai chegar diante da porta, não adianta você falar, ai, eu era esposa do pastor Alain, aí Nilce, eu dava assim, eu cantava em línguas lá para a igreja. Não adianta. É ela. Esses reis ali, cada um. E tanto é que muitos deles morreram cedo, por causa de desobediência. Então tem 3 coisas que você precisa lembrar. Que Deus abomina. Ele falou isso quando o Josias foi fazer a reforma em Israel. Fala para os sacerdotes saírem e lembrem-se que Deus odeia injustiça. Lembrei de você. Juiz tem que ter muito cuidado no que julga. Porque, rapaz, vocês estão no primeiro da fila assim, para julgar coisa de gente assim, né? Você dá a sentença para a pessoa. E aqui entre vocês, na sala de aula, injustiça. É justo você colar? É justo você dar cola? Mas tem pressão lá, não tem? Qual que é o politicamente correto? É você dar cola. É você facilitar para o seu amigo passar. Eu nunca dei cola, desde pequeno. E nunca aceitei cola. Eu estudava. E Deus viu o meu coração. E hoje eu estou aqui te ensinando. Nunca colei. Eu lembro direitinho de pressão naquela época, quando eu era menino, hein? Adolescente. Querendo, assim, ser alguém na vida. Mas comigo não tinha essa, não. Você mente, mas você vai apanhar. Você fala a verdade, mas você vai apanhar. Não mente, não. Não corre, não. Fala a verdade. E apanha. Mas fala a verdade. Fui eu.
Quero consertar. Injustiça. Segundo, impiedade. Deus abomina na vida dos reis. O que é ímpio? É uma pessoa que não é pia, piedosa, fiel, dedicada, sacra, consagrada, atenta às coisas espirituais de Deus. E o ímpio, ele não tem piedade do outro também. Ele é contra o próximo. Aí você passa na frente dos eletricistas de Uberlândia, não quer nem saber. Você que é o bonzão da boca. E não é isso, né, que nós temos conversado. Você foi montar ventilador em casa essa semana, nós conversamos muito. 2 dias sobre isso. O sermão foi legal, não foi? De lá para cá e daqui para lá. Almoçamos juntos, nos edificamos, chegamos nosso coração um perto do outro, mais ainda, piedade. Mas a maioria das pessoas hoje não quer nem saber do próximo. Você vai para a fila, você põe 3 pedaços de carne, não quer nem saber se tem que repartir. Você pega a sua linguiça lá. Isso é impiedade, irmão. Você não pensa nos outros. Você pensa no seu filhinho, na sua filhinha, e não pensa na outra. O cara morre, não, vou deixar o terno aqui do meu marido, ele gostava muito. Dá o terno, rapaz, tem muita gente precisando de terno. Deixa que seja um terno longe de mim. Não se dá para mim, não. Estou pedindo terno, não. Injustiça, impiedade, terceira coisa. Ai, Brasil, ai, Brasil, ai, Brasil! Suborno. Que a gente cansou de ver aí. Você vota a lei tal, mas eu te dou dinheiro. Quase quebraram a Petrobras, esses ladrões. Subornavam todo mundo. Fez um pouco de trem, mas o povo está comendo de migalha aí agora. E nós temos que ralar aqui. Independentemente de se fala assim, se fala assado. Isso é suborno. E Deus abomina suborno. Você dá dinheiro ou dá uma facilidade para você comprar. Você vende dificuldades, como é que eles dizem, para comprar facilidade, um trem assim. Ou o contrário, é suborno. Você quer comprar linha, e a linha está lá, não, se você me der uns 10 reais por fora, isso é suborno. O nosso Brasil está cansado de ver isso. E isso está dentro da igreja, contaminou todo mundo, universidade, esporte, você sabe que é assim. Para você crescer no esporte e ter dinheiro para ONG ou para fazer um trem para crianças pobres, você tem que ficar puxando saco de político, corrupto, ladrão. Ainda bem que estão prendendo todo mundo. Tomara que fique lá até apodrecer na cadeia. Porque fez muito mal a você e a mim. Injustiça, impiedade e suborno. Saia fora disso. Em todo sentido da sua vida. É por isso que os irmãos que convivem comigo aqui na igreja, não tem essa, quem você é. Se Deus me falou e está no rumo da palavra de Deus, eu vou fazer. Não é porque esse é o Marquinhos, não interessa, nessa hora não interessa. Nossa amizade fica em segundo plano. A palavra de Deus fica em primeiro plano. E encerrando, concluindo. A Nilce veio conversando comigo ali, no carro, né? Ela não sabia que eu ia falar desse assunto, não. Ela sabia que eu ia falar de um assunto importante que eu li essa semana. Ela falou assim, interessante, né, Alain? Todos os reis, eles tinham problemas sexuais. Eu falei, não é assim não. Davi, se eu falar que ele teve um problema sexual de adultério. Mas você não vê Deus falando contra ele, ali, naquele texto, porque ele tinha 7 mulheres, 4. Deus nem tocava nesse assunto. Porque a consequência viria.
da poligamia. Ou, quando eles, sim, idolatravam outros deuses, como Salomão fez, sabe o que acontecia? As mulheres que eles tinham alteravam a sua sexualidade e eles tinham templos de orgias. Muitos deles, a maioria deles aqui, caiu. Por exemplo, um deles, eu não quero errar aqui agora, porque eu passei pela história dele na minha cabeça aqui agora. Eu creio que foi o Josias mesmo. Eu tenho que ver lá. Começou bem. Aí o Joiada morreu. E o Josias era tipo assim um político, sabe? O cara, gente boa, sabe gente boa? Pastor gente boa, que faz assim o meio de campo, só para você não sair da igreja e continuar dando dízimo. Pois é. Ou não sair daqui porque falou isso, falou aquilo. Pois é. Ele era gente boa. Aí os líderes da nação, quando Joiada morreu, vieram conversar com ele sobre um assunto. Aí diz assim, e Josias então concordou com eles. Sabe o que esses líderes da nação fizeram? Eles começaram a colocar em Jerusalém templos pagãos de orgia. Aí Deus veio sobre Josias. Se não me falha a memória, nele mesmo teve uma doença dos pés, bonde. Uma doença nos pés. Nos últimos 3 anos de vida. E diz a palavra de Deus, ele não buscou o Senhor. Josias, ele não buscou o Senhor, buscou os médicos. Antes do Senhor, é claro. Morreu-se ali, doente dos pés. E o último rei, que você vai ficar assim, mas não é possível, é isso mesmo. Uzias. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os querubins tinham suas asas abertas sobre o trono, gritando, santo, 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 é o Senhor. O rei Uzias morreu naquele ano. Sabe o que aconteceu com Uzias? Começou muito bem, reformou, e fez, e atuou, e guerreou, e maravilha, e Deus, aleluia, glória a Deus, Uzias, muito bom. Sabe o que aconteceu? Diz a palavra de Deus, na maioria deles, essa palavrinha aqui, traduzida para o português para você entender. Então fulano de tal prosperou, se tornou grande, enriqueceu-se, ficou poderoso e se desviou do Senhor. É só ganhar um pouquinho mais. Recebe a promoção e não cuida do seu coração não para você ver. O que vai acontecer? Sabe o que aconteceu com Uzias? Ele entrou no templo e tal, pegou o incenso religioso, foi fazer os negócios lá e tal, etc. E foi ofertar. Os sacerdotes vieram atrás e falaram, Uzias, assim, ele lá no... não faça isso, não ofereça sacrifício, holocausto, incenso, porque isso não é para você fazer, você é rei. Ele falou, não, que é isso, gente, que é isso e tal, pá. Aí quando ele virou, tinha lepra na testa dele, na hora. Quando eles viram, ai, leproso, leproso. Sabe o que ele faz? Ele sai correndo do templo, aluga uma casa fora de Jerusalém, põe o seu filho para governar, nunca mais ele pisa no templo. E morre leproso. O rei Uzias. Então não adianta, Clarice, a sua família ter fundado o IBEL, você morou em Patrocínio, e todo mundo presbiteriano. Não adianta nada, você tem que cuidar de você. E dar exemplo para os seus filhos, para os seus netos. Porque aquilo que você aprendeu é exemplo. Mas o seu coração é hoje. Como é que está hoje? Como é que o meu coração está hoje? Com relação àquele Alanzinho lá do seminário. Ao Alan da Fernando Vilela, ao Alan da presbiteriana que alguns conheceram, e ao Alan missionário na Alemanha. Como é que está o meu coração?
Eu tenho que buscar isso. Em nome de Jesus.